Oi, oi, estou aqui hoje para falar com você. Sou Cristiane Rios Pimentel, estou aqui para contar um pouquinho da minha história. No ano de 2024 eu faço um retiro espiritual com o objetivo, tinha como tema reconstruindo minha história. E no ano de 2025, ano passado, eu me propus a refazer esse retiro. Saio desse retiro com 2 projetos relacionados à mídia social. Um projeto mais voltado para o turismo e um projeto voltado mais para essa área espiritual. Logo depois que eu saio desse projeto, eu me vejo estudando marketing digital e é aí que a Bárbara entra na minha vida. A gente se conhece e no nosso grupo de WhatsApp, Bárbara coloca lá um convite para quem quisesse participar, contando um pouquinho a sua história, uma história de superação, uma história de relação com Deus. E volto das férias, nesse comecinho do ano, Deus falando muito no meu coração que eu tinha que gravar o vídeo da Bárbara. E nessa semana eu fiquei pensando qual história contar, porque eu tenho várias histórias e tenho certeza que você também tem muita história para contar, E qual parte da minha história que eu contaria? E ao abrir meu livro, um caderno, na verdade, onde eu fiz esse meu retiro espiritual, eu abri e li Ponha a Sua Casa em Ordem, que foi o primeiro tema que eu propus a estudar e a orar e a meditar nesse retiro que eu fiz. E eu achei super apropriado para agora, começo do ano. A gente realmente precisa colocar a nossa casa em ordem. E essa palavra é uma palavra forte, porque ela não é só colocar a nossa casa de tijolo, de parede, de janela, mas colocar a nossa casa interna também em ordem, Nós precisamos nos conectar com Deus. E quando a gente organiza a nossa casa, Deus habita nessa nossa casa. A gente começa a dar livre acesso para o Espírito Santo vir e agir nas nossas vidas. E essa palavra está em 2 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 11. E é uma história sobre um rei, o rei Ezequias. E o profeta Isaías vai até o rei Ezequias e fala para ele que Deus tinha falado com o profeta Isaías para falar com o rei, que era para ele colocar a casa dele em ordem, que ele ia morrer. E o rei Ezequias sempre foi um rei que tinha um coração voltado a Deus. Era um rei que estava sempre em conexão com Deus. E ele não vai murmurar, ele não vai reclamar. Ele simplesmente vira e chora. E a palavra fala que ele chora muitíssimo. Ezequias chora, mas ele não só chora, ele ora. Ele pede a Deus para não morrer. E Deus, quando a gente faz a nossa oração com o coração aberto, com o coração sincero, quando Ele vê em nós uma sinceridade, Ele escuta a nossa oração. Então, que essa história possa ser uma história que a gente vai levar para o começo desse ano. Eu não sei o que você tem vivido até hoje e o que você se propôs para esse ano que começa, mas eu quero te fazer um convite. Eu quero fazer um convite para você arrumar a sua casa, permitindo que Deus esteja presente na sua casa, aonde você vai ter verdadeiramente uma conversão de vida, mas não só uma conversão da boca para fora, mas uma conversão sincera,
com propósitos reais, com propósito de oração, com propósito de ler mais a palavra de Deus e principalmente de se conectar com Deus por meio da sua oração e assim permitir que o Espírito Santo haja na sua vida. Como é que tem sido a sua vida? Como é que está sendo a sua conexão com Deus? Fala aí pra mim, escreve aí nos comentários.